Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre tecido muscular. O que a gente sabe sobre tecido muscular, primeiramente? Que ele precisa de muita energia, ou seja, de ATP, para fazer a contração, para fazer as movimentações que ele precisa, né? Ou ele é dividido em liso, né? Tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético, que basicamente é composto pelos voluntários. O que é voluntário? É aquilo lá que trabalha nas ONGs? Não. Nesse caso aqui, o voluntário, ele vai ter uma atividade coordenada por você. Por exemplo, se você quiser contrair o teu braço, você contrai o braço, entendeu? Você não tem um estímulo que você não controla mandando ser contraído. Claro, né? Em certas ocasiões, sim, tá levando um choque. Provavelmente tu vai tirar o braço dali, né? Pelo menos vai tentar, depende do choque. Tipo as cercas lá das vaquinhas, essa tu pode tirar rapidinho. Ou, sei lá, botou a mão na chapa quente, também tirou. Então, normalmente isso, tu nem se dá por conta desse estímulo ali. Não foi 100% voluntário, né? Foi uma situação de luta ou fuga, quase isso. Não é bem isso, mas enfim. Onde que vem o ATP da glicose, né? E aí acontece a glicólise, depois disso o piruvato, ele vai para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ainda acontece a questão da glicólise, né? Continua a quebra. E aí a gente forma o NADH, vários NADH, e isso lá na ATP sintase, né? Sintose, juntamente, tá? Na mitocôndria a gente tem um espaço intermembranoso e a matriz aqui, o ciclo de Krebs acontece na matriz, e esse espaço aqui acontece a questão da respiração, propriamente dita. E aí, o que acontece? A gente tem aqui a ATP sintase, que é uma proteína. Aí vai bombeando para lá. O hidrogênio, que acaba ficando muito concentrado aqui fora, tende a querer ir para dentro, né? Porque tá super concentrado aqui fora. Então, ele vai querer entrar para dentro da matriz. E aí, ele vai passar por essa proteína aqui, fazendo girar, como se fosse literalmente uma hidrelétrica, né? Uma usina hidrelétrica. Faz essa proteína girar, junta um ADP com mais um fosfatinho, formando ATP. Mas só vai formar ATP? Claro que não, tem subprodutos aqui, tem o CO2, tem água. Ok, sobre o tecido muscular, o que a gente sabe? Primeiramente que eles são células extremamente fusiformes, ou seja, elas são extremamente fusionadinhas, uma unida à outra. Nesse sentido, claro que não. Normalmente ele forma fibras, nesse sentido aqui. O longitudinal, a gente tem o corte longitudinal e também tem o corte transversal. Só que a organização das fibras, ela vai ser exatamente a mesma em qualquer organização. Nossa, que lindo. Esse é aquele músculo estriado cardíaco, ele vai ser assim, independente do corte, entendeu? Ele vai ter estrias, porém eles vão aparecer de outra forma. Ele acaba sendo semelhante ao tecido conjuntivo se olhado no microscópio. As suas células, como eu disse, são fusiformes. A gente tem ali proteínas contráteis, que elas são constituídas principalmente por actina e miosina. No citoplasma, a gente vai ter, então, né, filamentos em grande quantidade de proteínas contráteis, e o citoplasma se chama sarcoplasma, dentro do tecido muscular, propriamente dito. E sempre a gente vai precisar de ATP, como eu disse anteriormente. Só de ATP? Não. A gente tem um disparo nervoso, que é efetuado pela acetilcolina, né, que é um neurotransmissor, que vem da questão do sistema nervoso periférico. Por quê? Vamos lá, vamos supor que você queira fazer um movimento lá com o teu músculo bíceps, sei lá. Enfim, um movimento aferente, você vai mandar o estímulo para o cérebro, então é um processo aferente. E aí, o seu cérebro vai pensar, tá querendo contrair, né? Vou mandar acetilcolina, não uma sinalização eferente.
portanto, normalmente quem que vai agir não é o sistema nervoso central, é o sistema nervoso periférico, porque ele está em contato íntimo ali com o músculo propriamente dito. Quem é o nervo que inerva o bíceps braquial, por exemplo, é o nervo músculo cutâneo. Bom, ainda o que a gente precisa para contração é cálcio e ATP, como eu disse anteriormente. E a origem do tecido muscular vai ser da mesoderme. Outra questão importante é que a gente não só tem os músculos mais conhecidos, como por exemplo bíceps, tríceps, coração, essa parte muscular. A gente também vai ter ação de contração muscular das glândulas, porque as glândulas elas precisam colocar para fora as suas substâncias de alguma forma. Então acontece a contração para expelir o que elas armazenam. A diferenciação ela acontece na síntese de proteína de filamentos. A gente tem uma diferenciação entre tecido esquelético, liso e cardíaco, né? A gente consegue perceber que eles não são iguais. Por exemplo, esse aqui, ele é muito mais, tem muitas mais fibras. E as células dele, os núcleos, na verdade, eles são mais periféricos, enquanto o cardíaco, eles são mais centrais. Mas, Evelyn, parece que ele também é periférico. Só que a questão a gente tem muito mais núcleos aqui do que propriamente no cardíaco. E essa é uma das diferenças. Mas os ambos são estriados, né? E aí, o que mais? E aí, voltando para essa parte de filamentos, né? Que a diferenciação tem relação com a síntese de proteínas e filamentos e alongamento da célula. E também essa parte aqui. A gente tem por questão que o esquelético ele vai estar principalmente na carne do nosso corpo, né? Por definição. Esse aqui vai estar em cavidades, né? Órgãos com cavidade. Sempre? Depende. Aí tem um exemplo ali de intestino. E aqui, ó, esse aqui é exclusivo. Evelyn, vai ter tecido estriado cardíaco no cérebro? Vai, bota isso na prova. Estou sendo irônica, né? Não, cardíaco é cardíaco. Sobre estriado esquelético, a gente tem o fibroblasto, que vai ter um núcleo. O que isso tem a ver com o estriado esquelético? Pera aí. A gente tem o fibroblasto, que é uma estrutura que vai gerar a substância fundamental amórfica, propriamente dita, faz os proteoglicanos, enfim. Aonde? Do tecido conjuntivo. Enfim, ele vai ter um núcleo. Só que aí a gente tem o osteoclasto, que vai ser multinucleado. E aí, a gente entra na questão do músculo, que também é multinucleado. Dentro do músculo, a gente vai ter células cilíndricas, alongadas e multinucleadas, com estriações transversais, esquelético. Para não ficar muito ilusório, a gente consegue perceber aqui as estriações, né? Eu não consigo puxar mais perto. Consigo, ó. É o dedo que não funciona. Tá vendo que tem certos riscos, assim, nesse sentido transversal? Pois é, essas são as estriações. Como eu disse, o sarcoplasma é o citoplasma, né? Das células musculares. E a gente consegue perceber muitas fibras. Fibras e fibras e fibras e fibras e fibras e fibras que vão constituir todo o músculo propriamente dito. E a gente tem muitos núcleos também, né? De procurar um lugar que tenha núcleo. Olha aqui, ó, principalmente nessa parte mais externa, né? Mas nas extremidades a gente vai ter núcleos. Tá bem invisível isso, mas enfim, tem núcleos, tá? Com relação ao tecido que fica em volta do tecido nutritivo, né, a camada nutritiva, que fica em volta do tecido estriado esquelético muscular, é o perimício. Tá lembrando que a gente tem o periósteo, que é da onde?
ósseo, tecido ósseo. E tem o periósteo, não sei exatamente, tá? Mas é um desses aí. E a gente tem a cartilagem, que é o pericôndrio. C de cartilagem. Ainda, a gente também tem essa estrutura aqui interna, né? O endomísio, que é literalmente essa estrutura que vai envolver ali esse conjunto de cortes transversais. Que as fibras, né, a gente consegue ver os... Quer dizer, as fibras, isso aqui. Isso aqui não é fibra, fibra é isso aqui, né? Mas a gente percebe as estriações. E os núcleos mais externos. A parte contrátil está exatamente nessa alternância entre cores. Pensando numa escala de músculo estriado cardíaco e estriado esquelético, o estriado cardíaco ele precisa ser muito mais rápido. Ele tem um processo de estiramento. Ele tem estrias transversais, um igual ao outro, independente. As células alongadas e ramificadas se unem por meio de discos intercalares. Ai, que coisa. Aqui é contraído apenas em músculos cardíacos. A contração é involuntária, vigorosa e rítmica. Se não é rítmica, é arritmia, né? Enfim. E aí, adivinha o que é os discos intercalares? É discos? É. A escadinha. Ah, tem outra coisa. Miocárdio. Você já deve ter ouvido falar. Infarto agudo do miocárdio. É porque o miocárdio é o músculo do coração, né? O tecido muscular, ele vai formar o miocárdio. A gente tem outros tipos de músculos que vão revestir diferentes órgãos. Como, por exemplo, no útero, a gente tem o miométrio. E é só uma exemplificação mesmo. As células apresentam estrias, embora menos evidente que no músculo esquelético. Chega um momento do dia que eu não consigo nem mais falar. Não, aqui a gente consegue ver as estrias, elas são menos evidentes do que no músculo esquelético. Embora aqui nessa imagem elas parecem bem mais evidentes. Não sei, foi colorida essa imagem aí. Aí o músculo liso, eles são um aglomerado de células fusiformes. Lembra do fusiforme? Uma aderida à outra. E não tem estrias. É liso, entendeu? Se vocês forem pensar, é muito lógico o nome, né? Estriado é porque tem estria. Liso é porque tá pobre? Não, porque não tem estria. Tem um núcleo ali, ó, bem de boa, na lagoa. E aí, o processo de contração é lento e não está sujeito ao controle voluntário, assim como o cardíaco. O processo de contração sem estria. Tem um processo específico para contração sem estrias. E usa, mas vai usar as mesmas coisas para contrair. Esse aqui é um exemplo de fibralisa, né? Justamente porque não tem nenhum tipo de estriação. Aqui a gente consegue ver que é uma célula alongada aí, né? Alongada. Não sei se é uma célula, pelo visto são várias. É uma célula, só que multinucleada. Só que ao mesmo tempo ela não tem estrias. Ela é alongada, mas sem estrias. Não sei se tecido liso é ou não é multinucleado. Tem grande chance de que não seja. Aqui a gente tem os discos intercalares, né? Não dá pra ver nessa imagem aqui, ó. Aqui dá pra ver. Mais ou menos, aí eles me enfiam uma imagem de estriado esquelético num corte transversal, em vez de ser longitudinal, pra gente poder comparar, né? Mas enfim, ó, os núcleos, eles são bem externos. Aqui a gente não sabe, não dá pra definir, mas enfim, são poucos núcleos, tem poucas quantidades de núcleo. E aqui a gente vê que não tem estrias, né? Em uma questão de nomenclatura, a gente tem a membrana celular, que é o sarcolema. Eu penso no seguinte, ó, sarco pra mim lembra saco. Saco de lama. É lama? Não, é lema, mas eu penso que é lama.
saco-lama. Então, é uma membrana que vai envolver a lama. Tem o sarcoplasma, que é um saco que vai envolver o plasma. Na verdade é o citosol. Mas enfim, plasma, eu penso em algo líquido. Não que o citosol seja líquido, né? Pelo que eu lembro, pode ser que tá errado, é uma textura mais gel. Não sei porque eu tô escrevendo gal, mas enfim. Eu já tô botando uma galactose aqui no meio. Aí tu pensa, como vai se chamar o retículo endoplasmático liso? Retículo sarcoplasmático. Só piora, né? Aí dos plasma e o sarcoplasmático. Associa com o quê? Não sei, entendeu? Ainda sobre o músculo esquelético, a gente vai ter as células muito longas, né? O feixe de células bem longo, cilíndricas, multinucleadas, contendo muitos filamentos. Esses muitos filamentos aqui eles são chamados de miofibrilas. Miocárdio, né? Miocárdio. Ou então vocês podem pensar, mil pra mim vem de músculo. Pode ser também. Aí, né, na nossa reflexão de hoje, 1000 corações pra você. 1000 vem de mil, tá? Só pra entender a ironia, né? Vai que não entendeu. Como os filamentos normalmente são fibrilas, a gente tem as miofibrilas. Os núcleos, eles estão mais na periferia das fibras. E com as proximidades ao sarcolema. Lembra o que é o sarcolema? O que o lema tem? Lama. Lama é o quê? Membrana. Lama. Membralama. Membrana. Enfim. Sei lá, pensa em alguma coisa, entendeu? Lama, membralama. A diferença com o músculo cardíaco. Então, sempre mais periféricos, na periferia. Como eu disse 400 vezes hoje. Eles vão estar sempre mais na periferia, em contato com quem? Com a lama. A lama vem da membrana, que é o sacolama, sarcolema, sacolama. Tá, como é que funciona o processo de hipertrofia muscular? Basicamente, você vai fazendo esforço, vai gerando pequenas lesões, e essas lesões elas vão precisar passar por um processo ali de, não cicatrização especificamente, mas é um tipo de cicatrização, não sendo cicatrização. Alegria. Não sei exatamente, foi o que eu entendi. Aí o que acontece? A gente tem que grudar fibras uma na outra, e essas fibras uma na outra, elas acabam tendo a questão das miofibrilas, né? Lembra o que é mil? Mil vem de miocárdio, 1000 corações para você. E a mil é uma fibrila que acaba ou colocando glicogênio nela, ela cresce pela quantidade de glicogênio ali dentro, ou então coloca a fibra. Pronto. E vamos colocar o que? Glicogênio ou fibra? O que vocês escolhem? Enfim, e aí a gente tem glicogênio tanto no músculo como no fígado. Só que o fígado, ele acaba liberando glicose, enquanto o músculo, ele usa glicose, tanto que ele consegue usar a G6P. O que é isso? Glicose 6-fosfato. É assim que eu abrevio, não sei se é a abreviação correta. Só sei que é muito cansativo ficar escrevendo todo o nome, toda vez. E aí, diferentemente do fígado, quer dizer, diferentemente de todos os tecidos do nosso corpo, o músculo ele consegue utilizar a G6P assim, sem precisar converter em nada. E os outros tecidos querem glicose pura, então tem que remover esse fosfato. Tá, e daí a hipertrofia basicamente é esse inchaço que acontece. A gente também tem a geração de novas células. Como que acontece a geração de novas células?
acontece um estímulo lá no núcleo, né, da célula, que ela pensa assim, opa, eu preciso de uma coisinha. Preciso de mais células para botar mais glicogênio e botar mais fibra dentro, porque eu não tô aguentando mais. E aí ela pensa, sabe de uma coisa? Eu vou sofrer mitose. Aí ela se divide em duas, né? Pelo pareamento lá dos negócios. Aí joga pra cá, joga pra lá. Por exemplo, aí eu tenho os centríolos aí, os centríolos aqui, centríolo aqui. Joga pra cá, joga pra lá. E assim progressivamente vai acontecer até a duplicação celular. E aí a gente vai ter a formação de novas miofibrilas. Já gera aumento das fibras. Aí a hipertrofia de fato. E aqui a gente tem uma fibra. Aí olha aqui, ó, fibra delgadinha. Aí a pessoa, vou engordar. Aí ela comeu glicogênio lá, né? Eu gosto de um açúcarzinho. Aí virou uma fibra. Ou então, enfim. Aí se vocês forem olhar, o músculo esquelético ele parece um osso, tecido ósseo, né? E aí a gente tem essas estruturas aqui que são nutritivas, tá vendo? É como se fosse lá células de Harvard ou os canais de Volkmann que ficam no tecido ósseo. A gente tem um epísimo que fica nessa parte mais externa que vai envolver ali essa fibra muscular, né, epimício. Tem as fibras colágenes, a questão das miofibrilas, que são essas malucas ali, ó, tá vendo as malucas? Pois é, elas se movimentam, viu? As malucas se movimentam, porque elas querem se movimentar. A gente tem o perimício, que vai envolver um conjunto de feixes de célula. E aí não tá apontado? É mais ou menos. Tá apontado. Perimício é essa estrutura aqui, ó, mais interna, tá vendo? Esse é o tal do perimício. A gente tem essas estruturas aqui que fazem a nutrição, que eu ainda não achei o nome delas. Que eu acho que é... Ah, não. Esse é o perimício. Perimício é essa parte aqui que faz a nutrição. Cancela essa parte que eu disse que era isso aqui. Não é, tá? Mas esses são capilares de nutrição também, ok? Só que o perimício é esse canal principal, que ele parte diretamente aqui do epimício e vai até outra extremidade de epimício. Aqui não, aqui eles fazem uma confusão da desgraça, total labirinto. Mas são subdivisões, é como se fossem os capilares sanguíneos dentro do nosso sistema, né? Vão formar vênulas, arteríolas, enfim. Aí, ó. Sarcolema? Não, é lema. Sarcolema, né, que é a membrana celular. A gente tem as fibras musculares, que vão fazer a contração. Miofibrilas, contração também, né, porque elas se movimentam, lembra? Movimenta. Aí o capilar de nutrição, que é a mesma bosta que aqui. Não fala palavrão. Mesmo chás que aqui e lá. Lembrando, né? Aí a gente tem o endomício também. Tem o epimício, que fica mais por fora. E o endomício, que vai envolver cada fibra muscular especificamente. Essa parte aqui. E a gente também tem os canais de nutrição. Aqui os capilares de nutrição. E outros canais. Envolve conjuntos de fibras e outros canais. Agora a gente vai para a parte de contração muscular propriamente dita. A gente vai ter a organização da fibra muscular, que é basicamente isso aqui. Olha que coisa bonita. Vai ter uma linha Z e uma linha Z. O que é a linha Z, Evelyn? A linha Z vai marcar o início e o fim de uma era. E essa era se chama banda A. Alegria, banda, arte livre, sei lá que banda que é. Mas enfim, a banda. A linha Z, ela pode ser entendida como banda 1. E a outra linha Z também, banda 1, né? Independente de qual é a posição da louca. Ela continua sendo a banda 1. Ela pode caminhar daqui até Santa Cruz e continuar a mesma banda, entendeu?
Isso aqui compreende um sarcômero, que é uma subunidade ali desse sarcoplasma, né? Sarcoplasma, que é citoplasma, juntamente com o sarcolema, que é membrana, enfim. Aí, o que é o retículo endoplasmático? Alguma coisa aqui. A gente tem os túbulos T, esse negócio amarelinho ali, os núcleos. Isso aqui deve ser o retículo sarcoplasmático. Olha que bonito. Liso. As mitocôndrias com cara de mitocôndrias, microfilamentos, 1000 filamentos na verdade. Sarcolema, que é a parte que envolve, né, a tal da membrana, e fibras. Núcleo também, né? Núcleo aqui, núcleo ali. O que a gente entende também? Que filamento grosso, que tem filamento grosso, tem filamento fino, tá? Quem é o grosso, quem é o fino? O fino é a miosina. Pelo que eu lembro é a miosina, não tenho certeza não. E o grosso vai ser composto pela... Pela aí. Tá certo. A troponina, actina e a tropomiosina. Sobre a parte de contração propriamente dita. O que acontece? A linha Z, que antes estava aqui, ela anda até aqui. E essa aqui também anda até aqui. E é assim que acontece a contração. Basicamente, a gente recebe lá o acetilcolina, que manda um estímulo nervoso e diz assim, ó, cálcio, entra. Então, o cálcio vai entrar para dentro desse feixe muscular. Quando o cálcio entra no feixe muscular, ele diz assim, olha, vou me unir com a troponina. Ela se liga à troponina e manda a tropomiosina embora, quer dizer, se afastar. Tá, com esse afastamento da tropomiosina, o que acontece? Com o afastamento da tropomiosina, a actina, ela acaba tendo uma afinidade, com a ligação de troponina mais cálcio. E aí, se adere aqui junto. E aí, é liberado uma parte da actina, que faz com que, quem se conecte aqui? A miosina. E aí, quando a miosina se conectar à actina, que de fato vai acontecer a contração muscular. Aí, o que é cada coisa? Essas bolinhas aqui, elas são a actina, a tropomiosina, que é aquela que acaba sendo afastada pela união de troponina mais cálcio, esses feixes, essa é a troponina, e é isso aí. Essas partes aqui, regiões que prendem a miosina, vão prender a miosina. Nossa, não. E aí, a gente tem o gatilho do filamento fino, que vai unir essas subunidades da troponina. E vamos falar mais sobre essa questão mais científica da contração muscular. Basicamente, a gente tem o neurônio motor, que acaba se conectando aqui com o feixe muscular, e isso causa a despolarização. Quem é o neurotransmissor que faz isso? Acetilcolina. A gente vê aqui, ó, essa terminação nervosa agregada aqui ao tecido muscular, que gera esse potencial de ação, e é um terminal de um neurônio motor. E aí, esse impulso nervoso, ele acaba se propagando por todos os túbulos dessa membrana plasmática. Aí lembra do retículo endoplasmático liso, que daí no músculo é chamado de retículo sarcoplasmático? Ele armazena um íon muito importante, que é o cálcio. Esse cálcio, ele acaba sendo liberado com essa propagação de impulso que acontece nos túbulos T. E aí, o cálcio vai estimular a contração muscular. Isso aqui é um pedaço de um sarcômero. Ó, essa é a subunidade do sarcômero. Logo, aqui vai ser um Z, a linha Z, e aqui vai ser a outra linha Z, né? E aí, o que acontece?
cálcio liga a troponina. E aí manda a tropomiosina para lá, né, para outro lugar, ela vai ser removida e vai liberar os sítios de ligação da actina. E aí a cabeça da miosina vai se encaixar ali. A ligação da miosina com a actina traciona a cabeça da miosina no sentido da linha M, que é como se fosse o meio, né, linha M. E aí a linha Z vai se aproximando dessa pequeno centro formado. A gente tem questões isométricas, que é quando se mantém a contração, e isotônicos, quando é pouca leveza, mas tem bastante repetições. Aqui a gente tem uma exemplificação, então eu tenho o filamento de actina e a cabeça da miosina se aderindo aqui. No início, ATP faz com que isso aqui se afaste. Então, ATP aqui, ATP embaixo. Sobre a inervação, a gente tem a questão do impulso, né, nervoso aqui no neurônio. Acetilcolina entre vesículas, aí elas acabam entrando aqui no tecido e geram uma contração. Aí tem uma tal de estrutura Botox, injeção de Botox, estrutura Botox. Isso, Evelyn, parabéns. Acaba inibindo essa questão de contração muscular. Ai, porra, a gente dá um descontinho, olha aqui. Olha o horário que é, já é 23h21, eu já deveria estar dormindo. Neurônio sensitivo, que é o aferente, porque ele vai sentir a desgraça, vai mandar sinal pro cerebelo, não, brincadeira, pro cérebro. Bom, a gente tem o acetil, que vai ser liberado ali, né, enfim. Motoneurogama, fibra extrafusal, fibra interfusal, extra, intra. Essa parte redondinha aqui é a tal do fuso muscular, né? Que é o mesmo que essa parte aqui, que foi supostamente aproximada. Não vai ter miofibrilas lá no tecido do fuso muscular. Lembra que as miofibrilas é aquelas que acabam... Não é bem as miofibrilas, mas enfim, as fibrilas elas recebem e acontece a hipertrofia. Fibras musculares transfusais ultrapassam. Que extrafusais? É aqui a gente tá a cápsula. E mais fibras musculares extrafusais. Gente do céu. Órgão tendinoso de Golgi. É onde vai ser recebido a informação. O que é o órgão tendinoso de Golgi? Não sei. Aí aqui tem umas características das fibras musculares. Tem a questão do tipo 1, vermelha, vai ser lenta e aeróbica. Aí do tipo 2A, intermediária, aeróbica ou anaeróbica. Não se decidiu, né, se ela quer ser uma ou outra, ou as duas. E tem a de 2B, que é rápida e é anaeróbica. Do músculo cardíaco, tem estruturas que parecem desnossomos, que vão conectar uma a outra. São bem alongadas, ramificadas, unidas por essas junções intercelulares, como os desnossomos e as junções de gaps. Apresentam apenas 2 núcleos, centralmente localizados. Essa é a diferença, né? As outras são multinucleadas, essas aqui são binucleadas. E tem os discos intercalares. Aqui, gap junction. Aí tem mitocôndria, vamos sempre ter mitocôndria em tudo, né? Enfim, mitocôndria em tudo. Principalmente em estruturas que precisam de muita energia. Aí a gente tem o sarcolema, a divisão do sarcolema, né? A estrutura onde que vai ser. Aqui também eu acho que é o sarcolema, supostamente, não sei. A linha Z, onde acontece a contração. Um núcleo, lembrando que vai ter 2 núcleos, né? E os discos intercalares.
Na verdade, isso aqui é o sarcolema. Enfim, toda a estrutura é o sarcolema. E aqui, junto aos negócios, tem os desnossomos. Que estão localizadas entre essas mitocôndrias aqui, assim. Sarcoplasma. Sarcolema é... Ai, gente, eu já tô confundindo os negócios. É muito sarco. Sarcolema é a membrana. Sarcoplasma é citoplasma. Aqui dá pra ver bem bonitinho os desnossomos e os gap junction. A Z-line, né? A linha Z. A mitocôndria. Outra linha Z. Onde que vai acontecer a questão das contrações. Tem uma representação aqui do que é a actina e também o que é a miosina. Aí, o liso, ele vai ter células longas, mais espessas, com centro, aí vai afinalando-se nas extremidades e tem um único núcleo. Olha, a gente respondeu a pergunta. Não são multinucleadas, elas são mononucleadas. E tem um central, vai diminuindo a quantidade de núcleos. Na gestação, a gente tem a hiperplasia ou hipertrofia do útero. Isso é uma questão do músculo liso. Lembra que eu falei que ele revestia cavidades normalmente? Então, não sei se eu falei nisso no outro vídeo. Sarcolema, ele vai ter o nome de cavéolas. Tipo aqui, ó, cavéola, que é composto pelo sarcolema, mas não faz sentido isso aí, não. Sarcolema não seria membrana? Não sei, não entendi. Por que o Rio Grande do Sul tá aqui representado? Não sei também. Enfim. Bom, isso aqui é a caveolae, é onde que vai... Caveola, sei lá, como é que tava escrito mesmo? Cavéolas. É onde vai entrar o cálcio. Aí como é que acontece a contração de uma fibra muscular lisa, né? A gente tem os filamentos de actina e miosina, assim como em qualquer outra. Tem corpus denso e literalmente a célula se comprime. Ela pensa assim, sabe? Eu vou me encolher aqui dentro e aí eu vou me contrair. Bom, o que acontece? A gente tem uma quantidade Y de cálcio intracelular e isso faz o acoplamento da excitação neural e contração mecânica. Ou seja, o nível de cálcio vai determinar se vai ou não vai acontecer essa contração. Acontece a despolarização, né, com a inversão, a elevação do cálcio intracelular e ativa os canais pendentes. E aí, o que acontece? Uma ligação com a camolulina, que vai ativar a cadeia leve da miosina quinase, que é a MLCK. Com a miosina ativa, a gente adiciona um fosfato da quebra do ATP, né? A essa miosina quinase, lembra que a quinase, ela coloca fosfato, que não faz sentido ser uma... Vai colocar ATP na enzima, enfim... E aí forma pontes cruzadas. Não sei o que é pra ser pontes cruzadas. Isso aqui é a ponte cruzada? Não sei. Parece.